Livre-arbítrio, antes de ser um conceito religioso, é um conceito filosófico. Ou seja, qual é a nossa capacidade de decisão, considerando dois fatores, né? Os fatores inatos, aquelas coisas que nós somos inatamente, nós somos constitutivos, geneticamente preparados para responder a uma situação, e as situações em si, as circunstâncias, né? Então, são os dois fatores que vão determinar, basicamente, a grande parte do nosso comportamento, de nossas decisões. Arbítrio é decisão, é pesar prós e contras e tomar uma decisão. Isso é arbítrio. Né? Ele é livre? Ele é livre num sentido muito restrito ou nulo. Há muitos há muitos filósofos que advogam que ele seja nulo. Né? O Locke tinha uma posição intermediária, que eu gosto muito, simpatizo do campo da filosofia. Depois a gente vai falar do campo cristão, tá? Do livre-arbítrio dentro do cristianismo. Quer dizer que era colocar a questão como não questão. Ou seja, que é impossível para a filosofia determinar onde começa o livre-arbítrio, onde começa o arbítrio, e onde termina, logo onde termina os pré-determinantes, as circunstâncias determinantes. Tá? É evidentemente que se você está numa situação, numa circunstância, vamos supor, lá no maremoto e tal, vai ter que tomar uma decisão, vem uma onda, geralmente você tem uma tendência inata a correr. Tá? Isso dificilmente o livre-arbítrio vai interferir nisso de uma maneira decisiva. E, assim como outras grandes situações da vida. Então, determinar até que ponto isso é ou não. Agora, aí vem a questão religiosa, porque a questão religiosa está ligada à moral. Aí, que também é campo da filosofia. E aí, o tempero cristão da moral, que também pode ser a moral dos estoicos, pode ser a moral dos gregos, e aí você vai falar da Grécia, que você conhece mais, dos filósofos gregos, como é que eles se postavam diante disso, é de que nós devemos acreditar no livre-arbítrio, na possibilidade, em tese, do livre-arbítrio, porque isso determina nossa virtude moral. Hum? Somos virtuosos ou não, nós escolhemos a virtude ou não, nós fizemos uma boa escolha moral ou não. E aí a tese que talvez permeia mais tanto o catolicismo e é determinante no caso do arminianismo, que é uma parte importante no Brasil, uma parte majoritária dos cristãos não católicos, digamos assim, para não falar em reformados e tal, porque é uma coisa mais mais amplo, um modelo geral, mas enfim, de base calvinista, mas já numa leitura arminiana de Jacó Armínio, que aceita o Luiz de Molina. Luiz de Molina foi um grande teórico do livre-arbítrio. Não só disso, é um teórico do liberalismo, é um grande intérprete de São Tomás de Aquino. É um homem que os jesuítas, com a sua atividade missionária, permitiram que um jesuíta largasse a atividade missionária para ficar numa casa em Lisboa, apenas se dedicando aos estudos e a escrever e a pensar. Isso era muito raro entre os jesuítas, você permitir que alguém deixasse a atividade missionária, porque o próprio José de Anchieta tinha a atribuição de escrever, mas tinha Manuel da Nóbrega que escreveu o primeiro livro no Brasil, mas também atuava como missionário. Não, Luiz de Molina foi licenciado, só pode ficar aí e só estudar. Então ele só estudando chegou a uma coisa muito interessante na interpretação das escrituras, especialmente do Evangelho, e criou o contrafatual. Essa ideia de Luiz Molina ela é inaugural e ela é muito interessante do ponto de vista da questão do livre-arbítrio. Por quê? Tem uma passagem do Evangelho em que Jesus diz, eu acho que todo mundo conhece, né? Se essa cidade aqui que eu estou visitando, se Sodoma e Gomorra fossem assim, se Sodoma e Gomorra fossem assim, não seriam tão ruins quanto vocês. Se tivesse acontecido tal coisa, teria acontecido outra coisa aqui. Então, isso é um contrafactual, ou seja, é um ser voltado ao passado, dito por Deus, porque Jesus é Deus. Para um cristão, Jesus é Deus. Não importa se você acredita que Jesus é Deus ou não, para um cristão ele é. Então é Deus que está dizendo, olhe, se fosse assim, seria assim. Ou seja, Deus projeta cenários.
Mas Deus não decide tudo o tempo todo, como quer Al-Ghazali, o filósofo que mudou o islamismo, tornou o islamismo o wahhabismo, criou o wahhabismo, que é uma visão assim, tipo, poxa, o que não adianta, você não tem livre-arbítrio nenhum homem tem livre-arbítrio, nem a sociedade tem livre-arbítrio, Deus faz tudo acontecer o tempo todo. Nessa visão wahhabista. A visão molinista não. Ela, com base nesse contrafactual, ela diz, não, Deus projeta cenários. E dentro desses cenários você vai se comportar. Você tem uma graça, né, a graça que Deus dá de graça, e tem uma graça que você pode conquistá-la. Você supre a sua parte na graça. Essa é uma teoria bem mais complexa que isso. Eu estou resumindo aqui para que as pessoas, até as pessoas não cristãs, entendam assim razoavelmente do que se trata. Então, basicamente, se Deus, na voz de Jesus, que é Deus, disse: olha, se fulano tivesse comportado assim, se tal povo tivesse comportado assim, o resultado seria esse, não o resultado que eu estou vendo aqui. Significa que Deus fez contrafactuais, ou seja, que ele projetou cenários com base nas possibilidades do comportamento humano. E se ele projetou cenários, evidentemente há livre-arbítrio, existe uma graça a ser complementada pelo homem, não é tudo determinado por Deus o tempo todo, ou então não é irrelevante às escolhas morais dos homens. Do ponto de vista agora, pensando como um pensador conservador, e no conservadorismo em geral, né, não gosto de fazer essa distinção entre conservadorismo britânico, não britânico, conservadorismo como um todo, com uma visão conservadora da vida. Eu acho que a moral é muito importante no comportamento das sociedades, para o sucesso das sociedades. O comportamento moral é importante, então as sociedades devem acreditar, voltando a Locke, nós não podemos determinar o que é. Então nós devemos acreditar que há livre-arbítrio. Nós devemos acreditar que somos livres para algumas escolhas e que essas escolhas são as escolhas morais, e é muito importante nós acharmos que somos livres. Então, há duas concepções principais de liberdade, né, que é a liberdade negativa, no sentido de que eu não sou impedido de fazer aquilo que eu quero fazer, né, e a liberdade positiva, que eu determino o que eu quero fazer com base em alguma coisa que vai além do instinto e da circunstância. Então, o Aristóteles trabalha muito isso na Ética Nicômaco e no De Interpretatione 9. O título aqui é em latim porque foi mais conhecido por essa via, né? Da interpretação. Então, no capítulo 3, ou livro 3 da Ética Nicômaco, ele discute a escolha deliberada. Então, por exemplo, se eu estou sendo carregado pelas forças de um rio, eu não sou livre, obviamente, né? Se várias pessoas me agarram e me carregam, eu não sou livre, né? Mas se eu consigo nadar, né, para a margem, nesse caso eu tenho um espaço de liberdade, né? Então, a liberdade para Aristóteles é não ser impedido de fazer de um jeito ou de outro. Então, se aproxima aqui do livre-arbítrio. De Interpretatione 9, ele vai discutir se a frase haverá amanhã uma batalha naval, se ela é verdadeira hoje ou se ela é falsa hoje, se ela não é nem verdadeira nem falsa hoje, porque se ela for verdadeira ou falsa hoje, o homem não tem a liberdade de iniciar uma batalha naval ou não iniciar uma batalha naval. Eu penso que é um erro aqui metafísico, né? Mas, de qualquer maneira, o que é importante aqui? Existiria, então, essa concepção minimalista. Qual é o erro metafísico? Haverá amanhã uma batalha naval, pode ser verdadeiro, ou seja, pode ser que haja elementos que já hoje definem que amanhã vai haver uma batalha naval. Eu posso ser contra? Pode, mas a chance de eu conseguir alterar é insignificante, né? Se eu jogar na Mega Sena eu vou ganhar? Até posso ganhar, mas é insignificante essa chance. Então eu já posso dizer, não vou ganhar. É razoável dizer que eu não vou ganhar. Mas então, é que ele não está ligando para probabilidades, né? Ele está ligando, é possível que não haja uma batalha naval? Se é possível, né, eu sou livre. Se não é possível, eu sou iludido. Porque já está definido, eu é que vou
eu que vou tentar fazer diferente, mas vou ser atropelado pelas circunstâncias. Um exemplo mais comezinho. Eu vou fazer um regime segunda-feira. E aí, eu posso fazer o regime segunda-feira ou não. O mais provável para a maioria das pessoas é não conseguir fazer um regime. As pessoas conseguem parar de comer, mas não conseguem fazer um regime, sustentar um regime sustentável. Porque a nossa vontade, ela tem limites, né? Então, contra a dor, contra a fome, contra o frio, contra a indiferença social, nossa vontade é dobrada. Sobre a tortura, né? Então o Aristóteles vai dizer, olha, não precisa carregar o cara, né? Se tu fizer ele sofrer muito, ele vai se dobrar, né? Na linha da megera domada, digamos assim. O ser humano tem um limite de sofrimento. O sofrimento pode ser dor, pode ser indiferença, pode ser desprezo, tudo isso é sofrimento. E vai, então, influir, e aí fica aquela coisa, bom, mas se influi, né? Então o cara é livre, ele não está sendo carregado, mas ele está sendo influído, e é meio garantido que além de um certo ponto, ele até poderia fazer, mas na verdade ele não pode, ele não vai aguentar, né? Então essa nuance, não é só porque eu estou sendo carregado pelo rio, ou porque várias pessoas me agarraram e estão me carregando, não. Se me derem um gelo muito grande, de repente eu vou me dobrar aquela imposição social, né? Bom, passando então para o Agostinho de Hipona, né, bispo de Hipona, ele vai escrever um livro chamado O Livre-Arbítrio. E aí ele distingue livre-arbítrio de liberdade. Livre-arbítrio é a faculdade de escolher entre duas ou mais alternativas. E pode ser no unidunité salame mingue, né? Então, é a faculdade humana de escolher entre alternativas que eu não sei qual é a melhor. Liberdade, para ele, vai ser uma outra coisa. E a liberdade para Agostinho vai ser pedir ajuda para o Espírito Santo para que me ilumine, né, para tomar a escolha correta. E ao ser iluminado, então, por humildemente pedir ajuda para o Espírito Santo, eu me livro do erro, né? Mas se discute, um pouco anacronicamente, talvez, que essa é uma teoria da liberdade que perde a noção de autonomia. O sujeito, ele fica livre do erro, e portanto da nação eterna, talvez, mas ele se entrega nas mãos de Deus, vamos dizer assim. O Kant, que não tinha nada de anticristão, muito pelo contrário, ele vai dizer que isso é pouco, que está errado, né? E aí ele vai definir a liberdade como obedecer, não a Deus, mas obedecer à razão. E por que isso é uma vantagem para Kant? Porque a razão é uma faculdade minha. Ela é comum entre os homens e com Deus também, mas ela não é externa a mim. A razão é algo que está dentro de mim. É como se o Espírito Santo, uma parte dele, fosse dentro de mim, lado divino, ou no caso racional do ser humano, que permite saber quais são os objetivos da vida humana, da moralidade, e aí fazer a escolha certa, inclusive com relativa facilidade, porque para Kant não é tão difícil saber o que é certo para fazer. Mas aí nós temos o fato de que ele tinha uma bronca louca com a questão da mentira, né? Então, para Kant, nunca se justificaria mentir. E eu, particularmente, não concordo, eu sei que tu também não concorda, porque, enfim, eu digo assim, dizer a verdade é um dever, e eu entendo como um dever fortíssimo, né? Mas com os amigos, com as pessoas que nós gostamos e que estão bem de saúde, que estão racionais. Se a pessoa está meio louca, meio maluca, né? Eu não vou dizer, sim, o medicamento que tu pode usar para cometer uma loucura está dentro do armário, né? Eu posso omitir, eu posso mentir, né? Posso dizer que não tem para a pessoa parar de me perguntar, né? Claro que vai ter um custo, a pessoa deixa de confiar em mim, etc, etc. Mas a ideia é que, enfim, vamos torcer para que ela melhore e depois eu possa explicar racionalmente por que eu menti para ela e ela vai concordar. Realmente, naquele momento, a coisa menos ruim a fazer seria mentir, né? Talvez até me dar um para-te-quieto, me amarrar, né? Porque, enfim, chega um momento que tu não vai conversar com a pessoa, não vai discutir, não vai apresentar razões, a pessoa não está em condições disso. Então o Kant é muito rígido em relação à mentira.
Essa questão do livre-arbítrio, da liberdade e da obediência a Deus ou à razão, a preocupação subjacente é uma questão metafísica muito profunda, que é: eu sou livre para fazer as escolhas conforme as minhas preferências, mas eu não sou livre para escolher as minhas preferências. Então, essa liberdade assim, de se puxar metafisicamente pelos cabelos e sair voando, vamos dizer assim, né, livre do mundo físico, é uma loucura de filósofo, né? E aí eu, pessoalmente, fico nessa liberdade mais pé no chão, né, de que, olha, liberdade é poder expressar a minha vontade. Tá? A minha vontade, eu não escolho o que eu gosto, o que eu prefiro, né? Eu não escolho as minhas escolhas, eu faço as minhas escolhas. Né? E as minhas escolhas podem ser viáveis ou não serem viáveis, ou podem ser viáveis e dar certo, não dá certo. Então, eu quero ir no supermercado. Bom, mas esqueci a chave, estou preso dentro de casa. Não sou livre, tem que chamar os bombeiros, alguma coisa assim, para conseguir sair. Ou já fechou o supermercado. Não sou livre para ir no supermercado se ele já está fechado, não vai funcionar. Mas eu sou livre para, querendo ir e não havendo um obstáculo, fazer isso. Eu não vou escolher se eu quero ir ao supermercado ou não. Né? Isso já é a escolha. Aqui que está a coisa que confunde muito os filósofos, que é uma vontade de que haja uma liberdade profunda e metafísica, né, na qual a liberdade humana ela é superior à liberdade de uma pedra conforme a inclinação do terreno e gravidade, formato da pedra, ela vai rolar ou vai parar. Né? Então ela é livre para rolar, ela é livre para cair. Queda livre, o que é? Um objeto largado sem nenhuma força se opondo, ele está em queda livre, não há uma oposição, né? Mas é pouco para um ser humano achar, eu sou livre como uma pedra que, pelas suas determinações, vai cair, né, ou vai rolar. As pessoas acham que precisariam ser mais livres do que isso. Ou ainda, se eu sou como um cachorro que sente fome e aí vai atrás da comida, se sente cupidez e vai atrás, então, de reprodução, alguma coisa assim, eu não sou mais livre do que um cachorro, eu estou preso à causalidade. Essa é a bronca do Kant, né? Que ele vai dizer, não, mas se eu escolher a razão como meu guia, é uma coisa que faz parte de mim e que não está totalmente subsumida à causalidade. Aí tem a complicação lá da terceira antinomia da razão pura prática, né? E a solução da terceira antinomia da razão pura prática. O que é antinomia? O mundo é todo por causalidade ou ele tem também liberdade? Né? E a solução do Kant é que não são dois mundos, um mundo ou uma esfera que é regida pela causalidade e uma esfera que é regida por liberdade. Ele vai dizer assim, naquilo que se relaciona com a vida humana, ela pode ser explicada da perspectiva da causalidade. Então, o Regis é homem e ele quer se casar, ou quer comprar uma bicicleta. Né? Ele já tem uma bicicleta, então agora ele vai tentar se casar. Isso é pouco do ponto de vista kantiano, porque isso é como um cachorro que está com fome, né? É basicamente isso. Kant não gosta dessa explicação. Mas ele pode colocar, não, mas se casar é um dever de todo ser racional finito, né? Ele vai furar esse dever porque ele tenta e não funciona, e ele não insiste muito, né? Se ele tivesse insistido, ele seria se casado. Mas ele, enfim, eu tentei, estou livre, agora vou voltar para a filosofia. Então, ele explica por razão. É o mesmo fenômeno, o cara se casa ou não se casa, mas tu pode explicar pela causalidade e tu pode explicar por razões. É basicamente essa a bronca dos filósofos. Eu, particularmente, não concordo que exista uma razão que eu possa obedecer à razão. Aí eu sigo um autor que é um pouquinho anterior a Kant nesse ponto, que é o David Hume. E o David Hume diz, olha, quando tu entra nesse papo de opor razões a paixões violentas, isso que tu está achando que é a razão, na verdade não passa de paixões calmas, que tu não percebe que são paixões também. Então eu quero, paixão violenta, bater no meu chefe, né? A paixão calma que eu confundo com razão. Mas eu não quero ser demitido. Não quero ser preso, né? Porque meu chefe, no caso, é um major da Brigada Militar. Então, eu não quero apanhar, né? Então eu não vou bater no meu chefe, certo? Faz sentido. Só que o Kant vai dizer, não, ele obedeceu à razão, né? Porque a razão
ela mostrou que ele não ia atingir os seus objetivos. O Hume vai dizer, olha, a razão entra aqui até para fazer uma de síndico de juiz, né? Mas ele vai dizer, olha, tem paixões calmas, tipo conforto, pagar as contas no final do mês, ter uma boa reputação, não ser preso, não apanhar. Isso são paixões calmas. Paixões violentas, estou com raiva desse cara, quero bater nele, alguma coisa assim. Então, não é que eu fui racional. Predominou uma paixão sobre outra. Predominou a paixão, sei lá, do conforto, da ordem, né? Que também é uma paixão. E aí o Hume vai dizer, a razão é só uma faculdade de cálculo, que não pode ser mais do que serva, uma espécie de empregada das paixões. Ela pode dizer, olha, se a tua paixão predominante é a ordem, não é uma boa ideia brigar com teu chefe, né? Porque pode até dar certo, mas o mais provável é que dê errado, então sossega o pito. E a pessoa sossega o pito. Por uma questão racional? Não. Porque predominou a paixão do conforto, da ordem, né, de manter o emprego, de ficar livre, etc. Eu fiz uma defesa do livre-arbítrio, mas eu também temo os excessos do livre-arbítrio, a excessiva crença no livre-arbítrio, que pode levar a um voluntarismo. Então, a gente tem que ter respeito pelas circunstâncias. João Pereira Coutinho diz isso, né, que a postura conservadora também é um respeito pelas circunstâncias. Diante das circunstâncias que estão aí, qual a atitude mais prudente, mais racional, mais moral, mais cristã que seja, aí é uma questão, cada um vai ter seu sistema de crenças originário, o sistema originário de moral, suas escolhas morais, mas nem sempre vai ser a predominância de um projeto. A ideia de, temos um projeto, com esse projeto podemos fazer tudo. Podemos pensar a sociedade como uma tábula rasa em que a gente possa construir as coisas da maneira como a gente achar, porque nós temos livre-arbítrio para fazer isso. Então, a crença exagerada no livre-arbítrio realmente pode levar a um excesso de voluntarismo, que é próprio de algumas correntes da filosofia alemã, que a gente não precisa se aprofundar sobre elas, senão a gente vai tornar o programa muito longo, mas que realmente... Livre-arbítrio com grãos Salles, ou seja, havendo livre-arbítrio, o campo dele é restrito e deve ser encarado como restrito. Eu queria só complementar com as duas tradições que surgem com Platão e com Aristóteles, em termos da ética e da liberdade, né? O Platão acredita que existe um mundo das ideias, onde, digamos, há um ideal de tudo. Então, existe a cidade ideal, a cidade-estado ideal, com uma certa organização que ele vai defender, então, na República, né? O Sócrates vai defender uma ideia muito maluca de que os filósofos devem ser os reis da cidade e que até as pessoas têm que... o que eles pedirem, elas têm que dar para eles. Podem ser homens e mulheres, então, nesse sentido, Platão ele até é surpreendentemente avançado nesse aspecto, mas tem essa ideia de que encontrar a solução correta é lembrar do que tu já viu no mundo das ideias. Então, é como se já existisse uma resposta perfeita para qualquer possível questão que possa ser formulada. É uma perspectiva em que o conhecimento é algo objetivo e independente das pessoas ou das circunstâncias. O Aristóteles ele vai partir de que não existe um mundo das ideias, então a realidade das coisas está nelas mesmas, apenas a gente pode distinguir matéria e forma, digamos assim, e em questões, sei lá, do mundo supralunar, ou seja, acima da Lua, as coisas são perfeitas e imutáveis. O que? A gente sabe que não é bem assim, mas dá para entender a perspectiva dele. Da Lua para cima são perfeitas e imutáveis. Da atmosfera para baixo, elas são variáveis. Então, vai chover hoje? Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai haver uma guerra, haverá uma batalha naval amanhã? Pode ser que sim, pode ser que não. As coisas são imprevisíveis. Claro que o conhecimento tem um papel, né, nas decisões políticas e éticas, mas é necessário criar soluções para problemas novos, né? Ou novas soluções para problemas velhos, melhores soluções para problemas velhos. Então, é uma ética da criatividade, enquanto que a ética do Platão é a do conhecimento. Aí eu brinco, para Platão o homem não é mau, ele é só ignorante, né? Porque ele não lembra do que ele viu lá no mundo das ideias, né? Porque ele está lá na caverna, né? Ele não acredita no filósofo que diz que as coisas reais são aquelas lá do mundo fora da caverna. O Aristóteles diz, legal, né, Platão?
Mas aí, depois que o Platão morre, ele desenvolve uma filosofia bastante independente disso, na qual, não, a gente tenta, por prudência, né, adquirir a experiência das pessoas que parecem que decidem melhor do que nós. A gente imita sem saber o que é bom, o que é ruim. Lá pelas tantas a gente pode começar a entender, a gente vai se tornando íntimo daquele tipo de questão, e aí nós tomamos decisões melhores. E era isso, né? Não há uma resposta perfeita e única, né? Pode até haver a melhor resposta possível, né? Mas ela precisa ser criada, ela não é descoberta, ela não é lembrada lá no mundo das ideias.